se eu te falar que no vídeo de hoje eu vou adivinhar e eu vou te ensinar a acertar várias questões de linguagens que vão cair na prova do Enem 2022. Você vai achar que eu tô de sacanagem? Assiste o vídeo até o final, depois faz o Enem e volta aqui e me conta se essas questões caíram ou não caíram. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E hoje eu vou te mostrar algumas questões modelo que caem em linguagens da prova do Enem. O que são as questões modelo? São aquelas questões que caem ao longo dos anos com o mesmo raciocínio, com a mesma essência, com uma resposta muito semelhante, apesar dela ter uma cara um pouquinho diferente. Então são aquelas questões padrões que sempre caem na sua prova. Para quem já acompanha a gente aqui há mais tempo, para quem já me acompanha no YouTube há mais tempo, sabe que eu montei o Destrinchando o Enem, que é um treinamento completo em questões modelo, e que lá a gente tem mais de 135 questões desse tipo que se repetem ao longo dos anos de todas as áreas do Enem. Então hoje eu selecionei algumas questões modelo de linguagens para trazer aqui a resolução, para mostrar na prática como que a gente identifica essa questão e como que a gente acerta esse modelo, garantindo assim alguns acertos a mais na prova de linguagens. Vamos lá! Começando então, pessoal, começando com o primeiro modelinho que sempre cai umas 2, 3 questões no Enem, que eu aposto com vocês, o meu cabelo, que pelo menos uma questão disso aqui vai estar lá na prova de linguagens, que são as questões de anúncios publicitários, as questões de estratégias de persuasão. Como que você identifica essa questão? É muito fácil. Geralmente aquela questão que traz uma imagem, de cara você vê que é uma campanha, que é um anúncio publicitário, porque a gente tem aqui algumas instituições, ele tem sempre um recurso verbal e um recurso não verbal, que estão associados para, no final das contas, te convencer a fazer alguma coisa, como a questão está mostrando pra gente. É sempre um anúncio, uma imagem, um texto que tem um objetivo. E esse objetivo já guarda, porque esse é o caminho para resolver esse tipo de modelo. O objetivo de um anúncio publicitário é sempre te levar a fazer alguma coisa. É sempre induzir você, que está vendo esse anúncio, a alguma ação. Um anúncio não está aqui para informar nada. Um anúncio não está aqui para divulgar nada. Um anúncio está aqui para fazer você mudar a sua atitude. Para te levar a tomar uma atitude diferente. Para te levar a tomar a atitude que ele quer que você tome. Essa é a função do anúncio publicitário. Pensa bem, tem alguém gastando dinheiro, pagando as pessoas para construírem esses anúncios, pagando para divulgar esse anúncio, simplesmente para divulgar qualquer coisinha? Não é para isso. O propósito do anúncio é te induzir a alguma coisa. Seja te induzir a ter uma ação mais consciente, a ser mais respeitoso, como é o caso das questões que caem no Enem, seja para comprar algum produto, como é o caso que a gente vê nos comerciais da televisão, por exemplo. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter para resolver esse tipo de modelo. E eu vou mostrar na prática para vocês aqui como que essa questão aparece de verdade e qual que é a alternativa correta. Vamos lá, ó. Primeira coisa, lendo o comando. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de... É aquele modelinho que eu falei para vocês. É sempre a imagem, que é o recurso não verbal, aliado ao texto, que é o recurso verbal, tem o objetivo de... Qual que é o objetivo desse anúncio publicitário? Sempre te convencer a fazer alguma coisa. Então, vamos ver a imagem e depois a gente vai para as alternativas. Olha, a gente vê que a gente tem o calçado aqui e o texto vai falar: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Então, agora eu já consigo pensar um pouco melhor. Esse calçado está simbolizando o quê? Ele fala, vamos calçar os sapatos dos refugiados. Isso é literal? Eu vou pegar o sapato do refugiado? Lógico que não, né? A gente não está roubando ninguém, não está roubando o calçado do refugiado. Calçar o sapato é uma metáfora para se colocar no lugar. Vocês concordam comigo? Vamos calçar o sapato deles. Vamos tentar entender como que é a situação deles. Então, é um anúncio publicitário que está te induzindo a se colocar no lugar do refugiado, ter autoridade com ele, ter empatia com ele. Essa é a função desse anúncio publicitário. Sempre recurso verbal mais recurso não verbal. Associa os dois, vê a que ele está te induzindo, o que esse anúncio está te levando a fazer. Vamos para as alternativas agora. Criticar as difíceis condições de vida. Tá, a condição de vida é difícil, só que o anúncio tem o objetivo de criticar? Não, anúncio tem função de levar você a tomar uma ação. Então, errado. Revelar a longa trajetória? Tá, eles podem ter percorrido muita coisa, mas essa é a função do anúncio? Não, a função do anúncio é te levar a tomar uma ação. Então, não. Incentivar a campanha de doações para os refugiados? Poderia ser, incentivado o anúncio quer me fazer doar para o refugiado? Dá pra pensar, né? Você vê esse sapato, é pra eu doar o sapato, mas pela associação do texto verbal e não verbal, não é isso. Em nenhum momento ele falou de doação.
denunciar a situação de carência vivida, mais uma vez, função do anúncio é me levar a fazer alguma coisa e não denunciar nada. Então, errado. Isso aqui é uma pegadinha muito comum. Tem muita gente que vai marcar a letra D e falar, realmente, tá denunciando, né, que eles vivem em condições difíceis e tudo. Só que função de anúncio publicitário não é denunciar. Função de anúncio publicitário é te coagir a fazer alguma coisa, te levar a tomar uma atitude. Então, sobrou a E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Ou seja, ele quer que você esteja sujeito a aderir à causa do refugiado. Essa é a função do anúncio. Ele vai falar, olha aqui esse anúncio, fica empatizado com isso. E aí, com base nisso, você vai estar mais sujeito a aderir à causa dos refugiados. Então a resposta aqui, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Beleza, então, passamos bem brevemente pela primeira questão que eu apostei com vocês, que vai cair uma desse mesmo modelo no Enem. Agora a gente chega no segundo modelo, que é de arte contemporânea. Em arte contemporânea tem várias vertentes, tem várias coisas que podem cair. Sempre trazem aquela arte como uma ruptura, sempre trazem ali uma possibilidade também de uma arte em que o espectador está interagindo com a arte. Sempre traz aquela arte em que você tem uma participação do próprio artista, do corpo do artista no fazer artístico. E sempre traz esse modelinho aqui, que acaba sendo até o mais frequente, que eu trouxe aqui para vocês, que vocês vão ver que é a cara do Enem e vocês vão enfrentar uma questão muito parecida com isso aqui lá na prova de linguagens. Então vamos lá, ó. Resolvendo a questão com vocês e depois eu vou explicando um pouquinho melhor. Na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... Então, a gente tinha... Isso aqui é uma cabeça de touro, né? Se você ver, realmente lembra uma cabeça de touro. Só que não tem nada concreto que lembra uma cabeça de touro. Tem chifre? Não. Tem esse negócio de metal que faz lembrar um chifre. Tem um rosto? Não. Tem esse outro negócio de metal que faz lembrar um rosto. Tem olho, tem boca, tem nariz, tem qualquer coisa que tem na cabeça de um touro? Não tem. Então, por isso, a gente não pode falar que isso aqui é objetivamente uma cabeça de touro. Só que mesmo assim... é uma obra que se chama de cabeça de touro. Pô, cara, é agora. Então, o que tem de cabeça de touro aqui, além de lembrar isso? E ele vai falar, ó, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... E aqui a gente entra na questão do modelinho da arte contemporânea. O que o Enem sempre traz sobre a arte contemporânea? A ressignificação, a transformação, a reutilização de alguns objetos que não tinha nada a ver com arte, e que por meio de uma reintegração, de uma mudança de sua função, por meio da combinação desses objetos, eles assumem uma nova função de parecer arte. Então isso aqui, ó, que às vezes ia pro lixo, ó. Isso aqui é dois negócios de ferro, às vezes até um pouco enferrujado, parece, né? Às vezes isso aqui estaria até no lixo. Mas, por meio de uma mudança de função, por meio de uma transformação, por meio de uma combinação, um rearranjo, a gente transformou isso aqui em uma arte contemporânea. Isso aqui é uma das questões que mais caem no Enem. A diversidade de recursos artísticos. É como eu gosto de chamar esse modelo lá no Destrinchando no Enem. Mas vamos ver nas questões, então, como que isso vai aparecer diretamente, ó. A gente vai... reciclagem da matéria-prima original, ele se torna arte. Simplesmente porque você reciclou, quer dizer que se eu pegar isso aqui, eu reciclar e pôr na minha casa, vai ser arte? Não. Eu reciclar o material em si, não transforma ele em arte. Agora, complexidade da combinação de formas abstratas. Se você começar a pensar muito sobre isso, é perigoso até você marcar. Mas eu já vou te falar de cara que a resposta não é essa, nem segue esse tipo de raciocínio, que isso aqui está como um distrator. Não é a combinação dessas formas abstratas que vai transformar numa arte. São materiais simples, objetos descartáveis, que foram combinados e a combinação te lembra da cabeça de um touro. Então não. Ó, perenidade dos elementos que constituem a escritura. Também os elementos não são perenes, então nada a ver. Ó, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Agora sim é justamente aquilo que eu falei para vocês que cai naquele modelinho. A gente tinha objetos que não tinham nada a ver com a função artística. A gente tinha duas barras de ferro aqui, esse negócio que eu nem sei o que é, mas a gente mudou a função, a gente integrou ele. Então são recursos que normalmente não são considerados obra de arte e pela mudança a gente transformou isso em uma obra de arte. Então, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da alternativa D. Mudança da funcionalidade pela integração. E por fim a letra E também é aquelas alternativas que tá aí para confundir, para parecer uma coisa complexa e fazer você falar, as outras tá errada, deve ser a letra E, e você acaba caindo na pegadinha, acaba caindo no distrator.
E agora a gente chega no terceiro modelo, que, modéstia à parte, tem uma baita aula sobre isso aqui no Destrinchando o Enem. Foi uma das aulas que eu mais gostei de fazer, que é sobre funções da linguagem. Mas eu selecionei uma questãozinha para dar uma breve explicadinha, só uma passada por cima disso, porque vai cair função da linguagem no Enem. Vai cair uma questão muito parecida com essa, ou uma questão com uma outra função da linguagem. Então vale a pena eu mostrar aqui para vocês algumas coisas, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar a acertar pelo menos uma questão em linguagens. Então vamos lá, ó. Funções da linguagem é o nosso terceiro modelo da aula de hoje. E a gente tem que lembrar que existem alguns tipos de funções da linguagem. Explicando brevemente, a gente tem a função emotiva, que tem aquela função como foco, o eu, quem está falando, quem está enunciando. Então sempre tem ali um sentimento, uma subjetividade. A gente tem a função conativa, que tem como foco a pessoa que está ouvindo, né? Então, por exemplo, o anúncio publicitário que eu mostrei no modelo 1. Isso aqui é uma função conativa. Eu vou falar com o objetivo de te persuadir a fazer alguma coisa. A gente tem, por exemplo, a função referencial, que é a função que tem como foco as próprias informações, que é, por exemplo, uma notícia, uma reportagem. O principal, o que está sendo colocado em foco no texto, é o conteúdo em si. A gente tem a função poética, que aqui o foco vai ser em como você constrói essa mensagem, né? Como que eu construo a informação. Aí o que importa é eu fazer um negócio que tem sonoridade, que rima, que combina, que tem ali vários recursos artísticos. Então minha preocupação não é nem tanto assim com o conteúdo, mas sim com a arte. A gente tem também a função metalinguística, que é aquela função em que você vai escrever um texto, você vai escrever alguma coisa falando sobre a própria linguagem. Isso aqui é uma questão legal, né? Eu vou escrever, na verdade, sobre o ato de escrever. Um dicionário, por exemplo, é um dicionário que contém palavras, ele fala sobre a língua portuguesa, mas no final das contas ele usa a língua portuguesa para falar de português. Então tudo isso é função metalinguística, a linguagem para falar da linguagem. E por fim a gente tem a função fática, que é aquela função de estabelecer um canal de comunicação. Por exemplo, você chega pro cara e fala, ô, tá frio hoje, hein? Isso aí é a função fática. Não é uma função de verdade, você não está comunicando uma mensagem, você está querendo só estabelecer um canal para iniciar uma conversa ou qualquer coisa do tipo. Isso aqui foi um resumo rapidão de funções da linguagem para a gente poder resolver a questão e para você ter uma certa noção do que vai poder aparecer para você na sua prova para você acertar a questão. Ó. Primeiro então, lendo o textinho aqui, ó. Comando na verdade, né? Ó. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Eu falei para vocês das funções. A função que predomina nos textos 1 e 2 ou seja, nos dois textos. Vamos lá, no texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas foi o seu ideal de perfeição, porque nela que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Aqui a gente tem duas funções predominantes. Primeiro, ele está falando de uma informação muito objetiva, ele está me trazendo uma informação, né? Então é uma função referencial, sim, é uma função referencial. Só que também, veja bem, a gente tem aqui a gramática em destaque, a gramática em discussão pela própria linguagem. Então é a linguagem para falar da linguagem? Então também tem função metalinguística. Também tem a função metalinguística. Vamos ver agora no texto 2 quais funções estão aqui, ó. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie. Vocês percebem que ele fala eu gosto, eu sinto isso. Isso aqui já é uma marca de função emotiva. De cara a função emotiva você tem que perceber. Vamos lá, ó. Nem sequer mental ou de sonho, transmudou-se o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou escuta de outros. Percebam também que aqui a gente tem uma linguagem complicada, a gente tem uma linguagem rebuscada. Isso aqui talvez, eu não diria com certeza, não diria que é o principal, mas talvez beira até a função poética. No caso, beira a função poética é uma função bastante importante aqui também. Só que o principal mesmo, o que você não pode deixar de perceber. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Direi melhor, gosto de palavrar, gosto de dizer, palavras são para mim, corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Tudo isso, ele está falando aqui sobre palavras. Ele, no final das contas, está falando também sobre linguagem. Então é um texto falando sobre linguagem. Função metalinguística.
função metalinguística também. E a gente vê o que tem no texto 1 e o que tem no texto 2. Justamente aqui a função metalinguística. Vamos para as alternativas agora. Ó, a função que está nos dois textos, ela destaca como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, ou seja, o foco aqui é o como elabora, no caso, o rebuscamento, os recursos artísticos, no caso a função poética, só no texto 2. Coloca com foco com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Exato, aqui função metalinguística, isso aqui é a descrição de função metalinguística. Agora, focaliza o quem, no caso, se focaliza o quem, é o emotiva, também é só no texto 1. Orienta-se no para quem, função conativa, nenhum dos dois. Enfatiza o que versa, função referencial, só o texto 1. Então, no caso, aqui realmente a resposta seria a alternativa B. Esse aqui é uma questãozinha dentro do modelo de funções da linguagem. Muito provavelmente você vai enfrentar uma questão bem parecida com essa, em que ou você tem que identificar qual que é a função da linguagem sendo usada, ou identificar a característica da função da linguagem. E por fim, agora, a gente chega no nosso quarto e último modelinho, que é a minha quarta aposta de questão que vai cair no Enem, que você precisa estar preparado para acertar, porque às vezes é confusa, mas é extremamente importante, que é o modelo de variedades linguísticas, variantes linguísticas. Vamos ver na questão, na prática, o que é esse tipo de questão, o que essa questão modelo significa. Ó, nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, e uma ambientação linguisticamente apoiada na... Então, uma ambientação linguisticamente apoiada na... Esse aqui é o principal comando, ou seja... Qual que é a ambientação linguística? Essa ambientação linguística se apoia no quê? Vamos ver o texto, ó. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, se eu assobia tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre sem querer. Teu canto chega lá no fundo do sertão, como uma brisa amolecendo o coração. Irerê, solta teu canto, canta mais, para alembrar o Cariri. Então, a gente percebe aqui que isso aqui seria uma música, né? Seria uma música, talvez um poema, dava para, por extensão, falar que é um poema também. Mas, linguisticamente, o que aqui está sendo muito característico? Eu fui até grifando. Aqui ele falou, ó, querer, amor, cantador, alembrar. Isso aqui são normas de uma variante linguística do português, que é a variante falada, variante oral, digamos assim. Digamos assim que seria a língua oral, é a língua que a gente fala. Você não fala o cantador, você fala o cantador. Pelo menos é o sotaque aqui. Você não fala para se lembrar, é para alembrar. Isso aqui é a norma da maneira que ela é falada. Isso aqui não é a norma padrão do português, como talvez se esperasse em um texto mais oficial. Só que isso aqui, como é uma música, ele está usando ali a norma padrão não, a norma oral. Ele está usando a linguagem falada. Então não faria sentido ele colocar ali norma padrão, cheio de regras de gramática, uma coisa super rígida. Isso aqui meio que é a lógica das variantes linguísticas, né? As variantes são adaptadas à situação. Você vai usar um tipo de linguagem adaptada àquela situação. Se eu estou conversando com você em uma conversa informal, eu vou usar uma norma falada, vou usar a linguagem oral. Se eu estou escrevendo um texto, sei lá, se eu sou um juiz e eu vou proferir uma sentença, eu tenho que usar uma norma padrão, uma norma mais rigorosa. E assim é para tudo. A linguagem tem que estar adaptada ao seu uso. Isso aqui é a essência do modelinho aqui das variantes linguísticas. Então a gente vai nas alternativas e procura. Ó, a ambientação linguística está apoiada no uso recorrente de pronomes? Não, isso aqui no caso está irrelevante. Variedade popular da língua? Sim, a gente realmente vê que ele usa uma variedade popular, também chamada de variedade oral, como eu falei para vocês. Referência ao conjunto da fauna, ele fala aqui do irerê, meu passarinho, mas isso aqui no geral não é o conjunto da fauna, né? Exploração de instrumentos musicais eruditos, também não é erudito nenhum, é viola é instrumento popular. E predomínio de regionalismo lexicais nordestinos. Essa dava para confundir. Às vezes, a resposta acaba sendo essa, quando é esse tipo de questão. Só que nesse caso, você procurou alguma coisa que é característica mesmo da linguagem nordestina, que não se usa no restante do Brasil? Tem alguma coisa, ó, querer, cantador, amor, alembrar. Isso aqui
é variedade popular do Brasil todo, não é especificamente do Nordeste. Por isso que a alternativa E está incorreta. Resposta correta seria realmente a alternativa B. E essas aqui foram algumas questões modelo que eu tenho certeza, como eu falei para você, que vão cair na prova do Enem. Não com essa mesma cara, não com esses mesmos textos, mas com uma essência igual, um tipo de questão igual, com uma pergunta muito semelhante, com o mesmo raciocínio, com uma resposta provavelmente muito parecida. Então depois que você fizer a prova do Enem, você volta aqui e comenta se caiu ou não caiu. Por hora, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para apoiar o meu trabalho e para me ajudar a trazer mais questões modelo, porque se vocês derem bastante like, eu vou ver que vocês estão gostando, então eu vou gravar mais vídeos com questões modelo para humanas, para matemática e para ciência da natureza também. Se você ainda não é inscrito no canal, pense em se inscrever para ficar por dentro de tudo que está saindo por aqui, porque tem muito conteúdo bom ainda para esse Enem. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, para não perder realmente nenhum vídeo, porque eu estou postando vídeo pra caramba, vocês devem ter percebido. E agora, segue a gente no Instagram também para ficar mais próximo, né, para ter um contato com um conteúdo mais exclusivo e mais diário. Aquele abraço e bons estudos!